Romanos 13. Andem como filhos da luz. Agora Paulo continua a falar sobre a aplicação prática daquilo que ele ensinou sobre o Evangelho de Cristo. Na vida cristã vai haver resultado, vai haver provas que as pessoas possam ver, podem ver que tu és um cristão. Vai haver um procedimento, uma expressão de luz. Neste capítulo ele explica no pormenor como nós devemos andar, com séries de mandamentos. Algumas pessoas tiram só mandamentos da Bíblia sem falar do Evangelho. Outras só falam do Evangelho sem aplicação prática, mas Paulo faz as duas coisas. São 3 secções, e a primeira é submissão às autoridades. Eu vou ler capítulo 13, versículo 1. Todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por Ele estabelecidos. Devemos obedecer as leis do país, por também os nossos pais, enquanto crianças, os chefes do trabalho, para trabalhadores. Devemos obedecer os governantes nacionais e locais, a polícia, aos professores enquanto estudantes. Só existe uma exceção, quando as autoridades mandem-nos fazer algo contra a Bíblia, as ordens da Bíblia. Por exemplo, os governos islâmicos proíbem conversão do islamismo ao Cristo. Devemos desobedecer neste contexto, nesta situação, estas ordens. Mas, regra geral, devemos adotar uma atitude de submissão às autoridades. Versículo 2 diz, portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está se colocando contra o que Deus instituiu. E aqueles que assim procedem trazem condenação sobre si mesmos. Quem rebela contra a autoridade, rebela contra Deus. É um pouco brutal este ensino, mas é verdade. E podemos verificar pessoas que sempre estão a desobedecer, crentes, aliás, estou a falar de crentes, que desobedecem as autoridades dentro da igreja ou no país, são em rebelião contra Deus. Versículo 3. Pois os governantes devem ser temidos, a não ser pelos que praticam mal. Você quer viver livre do medo da autoridade? Pratique o bem, e ela o enaltecerá. O castigo e a punição existem pelo bem da sociedade, e os crentes que obedecem as leis não devem ter medo do polícia, dos tribunais, do governo. Versículo 4. Pois é serva de Deus para o seu bem, mas se você praticar o mal, tenha medo, pois ela não porta espada sem motivo. É serva de Deus, agente da justiça para punir quem pratica o mal. As autoridades são instrumentos de Deus para exercer justiça. São servos de Deus. É estranho pensar nisto, mas realmente são estabelecidos para nosso bem, para proteger os desfavorecidos, os fracos, e para fazer com que a sociedade funcione numa realidade de várias
nacionalidades, opiniões, etc. Versículo 5. Devemos, portanto, é necessário que sejamos submissos às autoridades, não apenas por causa da possibilidade de uma punição, mas também por questão de consciência. Devemos obedecer às autoridades não só com medo de ser apanhado pela polícia, por exemplo, mas por causa de reconhecer que Deus ordena justiça civil e ordem em sua sociedade. Então é importante reconhecer o bem de autoridade e ordem em nossa sociedade, no meu país. Agora, Paulo vai ao pormenor, à prática. Versículo 6, ele diz: e por isso também que vocês paguem imposto, pois as autoridades estão ao serviço de Deus, sempre dedicados a esse trabalho. Isto é o lógico de submissão, é que nós devemos pagar o IRS, a Segurança Social e outros impostos. Isto é uma manifestação da nossa submissão a Jesus, Senhor Jesus Cristo. É a nossa vontade, a nossa resposta, a nossa capacidade de dizer: eu vou fazer tudo direitinho perante o governo. Quem não faz isto vai adquirir um testemunho muito mau perante os descrentes. Versículo 7 diz: deem a cada um o que lhe é devido, se imposto, imposto, se tributo, tributo, se temor, temor, se honra, honra. Jesus diz: dá a César o que é de César. Temos de pagar os impostos, tributos, temos de adaptar uma atitude de temor, respeito, honra às outras, a pessoas mais velhas, por exemplo. É interessante no Velho Testamento, quando um velho entra, os mais jovens se levantam como evidência de respeito. E devemos respeitar as pessoas que têm autoridade numa matéria, por exemplo, médicos. Devemos respeitar outras pessoas, outros motoristas, outros colegas no trabalho, outros membros da família. E não devemos explorar ninguém e tratar outros de uma maneira grosseira ou mau. Versículo 8. Não devem nada a ninguém, a não ser o amor de uns pelos outros, pois aquela que ama, isto é a secção 2, amor ao próximo. Eu vou começar outra vez. Não devem nada a ninguém, a não ser o amor de uns pelos outros, pois aquela que ama o seu próximo tem cumprido a lei. Amor ao próximo é uma maneira de mostrar que nós não devemos nada a ninguém. Amamos os outros, não vamos prejudicar ninguém. E versículo 10 versículo 9 explica como isto funciona. Diz, versículo 9: pois estes mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e qualquer outro mandamento, todos se resumem neste preceito: ama a seu próximo como si mesmo. Então, este é o que eu disse, uma ordem para não prejudicar ninguém. Então, nós temos recebido, a graça de Deus, perdão, aceitação,
o amor de Cristo. Agora devemos amar o nosso próximo na prática. E versículo 10, amor não pratica o mal contra o próximo. Portanto, o amor é o cumprimento da lei. Não fazemos nada contra ninguém. Ou não devemos fazer. Chegamos para a secção 3, e aqui temos versículo 11. Façam isso compreendendo o tempo em que vivemos. Chegou a hora de vocês despertarem do sono, porque agora a nossa salvação está mais próxima do que quando cremos. Então, cabe a nós entender o tempo em que nós vivemos, que Jesus está ouvindo de Jesus, está próximo. A nossa morte está cada vez mais próximo, por mais difícil aceitar isto que é. Mas devemos, por causa disto, despertar de preguiça, de sono, de passividade, de negligência em buscar Deus, de letargia. Não podemos confiar nas doutrinas, no ensino só intelectual. Não devemos confiar em calvinismo, arminianismo, ortodoxia, todas as coisas bem concebidas na nossa mente, mas sem prática, sem o lado da aplicação. Há pessoas que têm um grande conhecimento da Bíblia, são capazes de citar muitos versículos bíblicos e vivem pelas regras, mas não sabem viver, não vivem para Cristo, vivem pelo seu próprio jeito, mas não deve ser assim. A nossa salvação, libertação do corpo e a entrada em glória está cada vez mais próximo, mais perto em tempo. É hora de viver como filhos de luz, não só perante governantes, não só perante o próximo, mas em todos os aspectos da vida. Não podemos confiar somente em conhecimento intelectual, como já disse. Temos de praticar a nova vida em Cristo Jesus. E Paulo agora explica como. Diz no versículo 12, a noite está quase acabando, e dia logo vem, o dia da segunda vinda de Jesus. Também as trevas em nossas vidas vão passando. Portanto, deixamos de lado as obras de trevas, deixemos de lado as obras de trevas e revistamos-nos da armadura da luz. Devemos pôr ao lado as obras da carne e revistamos-nos das armas da luz. Tira as roupas da noite, tira a carnalidade, tira o velho homem, por exemplo, mentiras, desonestidade, etc. Não vive mais com o domínio da carne. Paulo está a dizer aqui, versículo 13, comportemo-nos com decência, como quem age à luz do dia. O luz entrou em nossas vidas pela vinda de Cristo. Se nós já aceitamos Cristo como Salvador e Senhor, e se nós somos cheios do Espírito, agora, Paulo diz, vive como filho de luz, não vive mais como filho de trevas. Vive com a identidade de Cristo Jesus em ti. Não anda em bebedices. Ele diz em versículo, continua em versículo 13,
aliás, 13, comportemos-nos com decência, quem haja à luz, não em orgias e bebedeiras, nem em imoralidade sexual e depravação, nem em desavença, inveja. Então, não anda em bebedices, orgias, sexo fora de casamento, imoralidade, pornografia, etc. Em brigas, não anda em conflitos com os irmãos, com a família, não anda em discussões no trabalho, nem em inveja, ganância, ciúmes e cobiça. E nós podemos perguntar, mas por que foi necessário dizer isto? Por que Paulo mandou isto? Não é óbvio que nós devemos andar assim? Não é tão óbvio como tu podes pensar, porque os romanos, os crentes romanos, tinham um pano de fundo pagão dos ímpios, e foi difícil para elas de sair do comportamento de carnalidade, por exemplo, blasfemar o nome de Cristo, dizer o nome de Cristo em vão, de viver sem palavrões, etc. Foi difícil, porque a luz do Cristo não tinha transformado suficientemente as suas vidas. Então, Paulo está a dizer, vive uma vida diferente, uma vida transformada, vive por Cristo. E isto não é, antes de ler versículo 14, isto não é possível sem o poder de Cristo em nós. Não temos capacidade de obedecer estes mandamentos de Paulo. Em versículo 14, ele diz, ao contrário, revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não fiquem premeditando como satisfazer os desejos do carne. Ponham Cristo em sua vida como Senhor, seja obediente a Ele, segue Cristo, anda no Espírito, obediente aos impulsos da voz do Espírito, foca sua vida em Cristo Jesus, segue Cristo, como eu já disse, começa um relacionamento mais perto com Cristo Jesus. Não alimenta a carne, não busca a carne, não foca na carne, não foca na vida do egoísmo, aquilo que tu achas, que tu queres, mas foca na vontade de Deus. Não foca nas fotos inumeráveis no Facebook. Não foca em comidas, prazeres, a tua aparência, não foca em dinheiro ou família. Claro, família é fundamental, mas não foca no primeiro lugar na família. Não busca, em primeiro lugar, promoção ou posição, tanto na igreja como no trabalho. Não busca, no primeiro lugar, sucesso, riqueza, mas busca Cristo constantemente, diariamente, e obedece estes mandamentos em capítulo 13, em capítulo 12, capítulo 14. Depende de Cristo, recebe a vida de Cristo diariamente, participe dele, participe na Santa Ceia, recebe as palavras de Cristo, busca as palavras, Deus fala comigo, eu preciso de ti, depende da graça dele, depende do amor dele. Então, anda como filhos da luz. Amém.